Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora. Que Deus abençoe a sua vida através da ministração desse momento. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está em Judas, no livro de Judas, no capítulo 1, é o único capítulo que tem. Queria ler dos versículos 17 até 21. Diz assim: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-vos na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. O apóstolo Judas foi um dos irmãos de Jesus, filho de José e Maria, e que veio de fato a se converter após a ressurreição de Jesus, porque, como seus irmãos, ele teve dificuldade de entender que aquele irmão mais velho era o Messias. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi plenamente convencido e se converteu e se tornou um dos líderes da igreja, como o Tiago, que também era irmão de Jesus. Foram importantíssimos no começo da igreja primitiva, no exercício de liderança que eles tiveram junto àquelas multidões que começaram a se converter em função da pregação da palavra de Deus. E agora já é passado um tempo, as igrejas estavam se espalhando por diferentes regiões ali daquela geografia, e também, com o passar do tempo, começaram a se infiltrar nas igrejas heresias, ensinamentos falsos. E por isso várias cartas que nós temos no Novo Testamento foram escritas para combater as heresias que estavam se infiltrando nas igrejas, especialmente o movimento chamado gnosticismo, que negava a humanidade de Cristo. E negar a humanidade de Cristo é negar a possibilidade de Jesus ter pago o preço do nosso pecado. Porque para que nosso pecado fosse pago, Jesus tinha que ser verdadeiro homem. E esse movimento sectário estava negando a humanidade de Cristo. Então foi uma batalha que se instalou na igreja primitiva, e os apóstolos, tanto Paulo, como Pedro, como João, como Judas, como Tiago, se empenharam em tentar comprovar ou fundamentar cada vez mais o ensino de Jesus Cristo, para que aquelas igrejas que estavam surgindo pudessem conhecer a verdade e não serem confundidos através desses falsos ensinamentos. Então aqui Judas está exatamente ressaltando isso. Ele está se reportando aquilo que os apóstolos ensinaram. Diz: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente a esses apóstolos que Jesus entregou a verdade. Foi a eles que Jesus ensinou e, consequentemente, eles eram os guardiões da verdade que estava sendo pregada nas igrejas. E então Judas traz à memória daquelas igrejas exatamente esses ensinamentos que eram essenciais, porque aqueles homens haviam recebido diretamente de Jesus aqueles ensinamentos. Portanto, era a verdade e era aquilo que todos deviam de conhecer e deviam de obedecer. E então ele fala na sequência por que a importância de atentar para os ensinamentos dos apóstolos. Ele diz: porque nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito.
Então ele qualifica sim essas pessoas que estavam se infiltrando na igreja para confundir a fé das pessoas que estavam se convertendo. E é claro, se nós transpormos isso para os nossos dias, nós vamos encontrar muito mais problemas de heresias. E hoje nós temos ainda a internet, onde há tanta facilidade dessas coisas chegarem até nós. E é por isso que necessariamente nós temos que o quê? Nós temos que conhecer a doutrina dos apóstolos. Nós temos que conhecer a verdade do Senhor, para que quando esses ensinamentos falsos chegarem, nós imediatamente detectemos e eliminemos da nossa vida, não nos deixemos influenciar de forma e de maneira alguma por esses ensinamentos que vão o quê? Vão nos tirar da fé. E Judas qualifica essas pessoas como pessoas que seguem os seus próprios instintos, pessoas que não têm o Espírito. Muitos desses andam por aí. E é necessário que você, que ama o Senhor, que quer caminhar na verdade, é fundamental que você cada vez mais conheça a palavra, conheça os ensinamentos dos apóstolos que estão revelados nas Escrituras. E então, após fazer este alerta, Judas, ele traz um ensinamento do que aqueles homens, do que aquelas pessoas, desculpe, da igreja deveriam de fazer. E ele diz assim: mas vocês, meus amados, agora ele foca nos seus leitores e tenta chamar a atenção dessas pessoas para que elas agora soubessem qual a orientação que o apóstolo Judas estava lhes dando, que seria justamente a defesa contra os falsos ensinamentos, seria a proteção dessa igreja contra o falso que estava entrando na igreja, que estavam tentando penetrar na igreja. E nós, claro, também precisamos olhar para esses ensinamentos que Judas traz aqui, porque se eles protegeram aquela igreja, certamente esses ensinamentos também nos protegerão hoje, para que nós não sejamos enganados e confundidos por falsos ensinamentos. E então, o que Judas traz aqui? Ele traz algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, ele diz, edificando-se na fé santíssima. Então, primeira coisa, primeiro conselho, vocês, meus amados, edifiquem-se na fé santíssima. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Nós recebemos a fé quando nós cremos em Cristo. Recebemos a verdade, a fé aqui é uma fé pessoal, mas também é uma fé na verdade, naquilo que os apóstolos passaram e que estava sendo ensinado naquelas igrejas. Nós recebemos isso através das Escrituras e nós precisamos preservar e edificar esta fé santíssima, porque ela é a fé que agrada o coração de Deus, é a fé que nos une ao Senhor, é a fé que nos mantém no caminho certo na nossa jornada do dia a dia. Por isso é essencial que nós nos edifiquemos. O que é edificar? É construir cada vez mais, é se tornar cada vez mais sólido, cada vez mais completo, cada vez mais inteiro. Esse é o desafio para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e que amam a palavra de Deus. Nós precisamos nos edificar na fé. E essa edificação, primeiramente, é claro, vem através da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você tiver contato com a palavra, quanto mais você mergulhar nas Escrituras, com certeza, mais a sua fé será edificada. Por quê? Porque você conhecerá cada vez mais a verdade, e essa verdade, ela sustentará a sua vida, tornará a sua vida uma vida sólida. Você não se abalará com coisas erradas que eventualmente chegarem até seus ouvidos. Por quê? Porque você tem conhecimento da verdade e você não vai ser enganado. Por isso, a palavra de Deus é chave para que a nossa fé seja edificada. Mas eu diria que junto com a palavra de Deus, para a nossa edificação, também vale e é importante a vida de oração. Porque a vida de oração nos leva a uma comunhão
cada vez mais íntima e pessoal com o nosso Deus. Se você for uma pessoa que desenvolver vida de oração, você vai conhecer cada vez melhor o seu Deus. O Espírito de Deus vai estar cada vez mais movendo no seu coração. E tudo isso lhe ajudará a você discernir qualquer coisa errada e lançar fora o errado. E cada vez mais se voltar para aquilo que é verdade e, consequentemente, se firmar cada vez mais nessa verdade, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas ande no caminho estabelecido pelo Senhor. Portanto, além de ser alguém que lê, estuda, medita na palavra de Deus, você precisa ser alguém que tem vida de oração, que tem comunhão, que tem intimidade, que se relaciona com esse Deus, para que ele possa cada vez mais se derramar ao seu coração, possa se revelar a sua vida. Isso será proteção, será escudo para todo o mal, para todo o ensinamento errado que eventualmente vier contra você. Eu diria ainda que um terceiro aspecto para a nossa edificação é jejum. Quando nós jejuamos, nós normalmente vamos o quê? Vamos procurar chegar mais perto de Deus. Jejum é nós fazermos renúncias de alimentos para ter um tempo mais qualificado com Deus. E é óbvio, todo tempo qualificado com Deus vai o quê? Vai trazer a presença de Deus. E isso vai nos edificar e vai nos fortalecer para permanecermos inabaláveis. E um quarto aspecto dentro desse processo de edificação, eu diria, sermos sempre cheios do Espírito Santo. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais com certeza esse Espírito, ele mostrará a verdade, porque a Bíblia diz que o Espírito é que nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus e o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Então, se você for uma pessoa que constantemente buscar a unção, a presença do Espírito, tentar sempre de novo se encher, como diz lá em Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Se você desenvolver esse exercício espiritual, eu não tenho dúvida, você será uma pessoa muito bem fundamentada, você será uma pessoa edificada, que permanecerá de pé no meio dos ataques e das lutas da sua vida. Primeira coisa que Judas fala, é necessário nós nos edificarmos em nossa fé. Segunda coisa que Judas diz aqui, orando no Espírito Santo, eu diria de uma forma mais ampla, nós sermos sempre cheios do Espírito Santo. É necessário que nós cada vez mais entendamos que o Espírito Santo é o Paráclito, aquele que se propõe a estar ao nosso lado, aquele que Jesus enviou para substituí-lo junto àqueles que creem. Jesus disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E hoje nós somos santuário, nós somos habitação do Espírito. E é claro, meu irmão, minha irmã, quanto mais nós formos sensíveis ao controle, à direção do Espírito Santo em nossas vidas, mais ele consolidará a nossa fé, a nossa vida espiritual, mais nós seremos pessoas firmes, seremos pessoas fortes, seremos pessoas com discernimento, seremos pessoas com entendimento espiritual. E venha o que vier, nós não seremos confundidos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos guardará na verdade, porque esta é uma das suas funções. Foi para isso que Jesus também o enviou, para habitar no coração daqueles que creem. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque mais o Espírito Santo na sua vida. Ele é uma pessoa com quem você pode e deve se relacionar. Ele é alguém especial que está pronto para assistir você em todas as situações. Que coisa preciosa, não é verdade? Nós temos o Espírito Santo à nossa disposição, habitando em nós, para nos auxiliar na nossa vida espiritual, para que nós não sejamos confundidos por ensinamentos errados e falsos que estão ao nosso redor. Uma terceira coisa que Judas recomenda aqui às igrejas às quais ele estava escrevendo é que se mantivessem no amor de Deus. Eu diria que nós
vivamos cada vez mais no amor deste Deus maravilhoso. Que nós sejamos pessoas que entendam que o amor, ele deve prevalecer na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que certo dia Jesus foi procurado por um líder religioso da época que lhe perguntou: Senhor, qual é o mandamento mais importante? Está lá em Mateus 22, 37 a 39. E Jesus lhe disse: primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento. Esse é o primeiro e o mais importante. E o segundo, igual a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, de fato, vida cristã é uma vida vivida no amor a Deus, no amor ao próximo. Então nós precisamos cada vez mais mergulhar nesse amor de Deus. Deus é amor. E quanto mais nós confiarmos no Senhor, quanto mais nós nos lançarmos nas mãos desse Deus, mais esse amor será injetado em nossos corações, mais esse amor prevalecerá na nossa vida. E é óbvio, isso nos manterá seguros no caminho que Deus tem traçado para cada um de nós. Então mantenham-se no amor de Deus, meu irmão, mantenha-se, minha irmã, mantenha-se no amor de Deus. Quer dizer, esse Deus te ama, Jesus te ama, o Senhor tem um carinho especial pela sua vida, Ele tem um interesse precioso, Ele tem um caminho traçado para você, e com certeza, quando você se rende a Ele, você experimentará a presença, o cuidado e a ação desse Deus na sua vida, porque Deus é amor. E ainda um quarto ensinamento, uma quarta recomendação que Judas traz para aquela igreja é: esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Eu, resumindo essa frase, eu diria: entenda, você é cidadão do céu. Você não é cidadão dessa terra. Você que crê em Cristo, você é cidadão do céu. E, consequentemente, você precisa armazenar coisas para o céu. Jesus disse: não tesoure tesouro para esta terra, entesoure tesouros para o céu. Hoje nós somos bombardeados por ensinamentos que tentam nos levar a nós focarmos nas coisas desta terra, adquirir mais coisas. Mas Jesus, ele diz: não, vocês vão viver aqui no mundo 70, 80, 90 anos, depois vem a eternidade, vocês precisam focar na eternidade. O autor da Carta aos Hebreus diz que nós não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a cidade que há de vir, e essa cidade chama-se Jerusalém Celestial. Esta é a tua cidade, esta é a minha cidade, é lá que nós habitaremos eternamente, e é por isso que nós temos que armazenar nessa direção, para que quando o nosso dia chegar, nós possamos receber essa herança e sermos habitantes desta Jerusalém maravilhosa. Então, Judas está tentando, vamos dizer assim, clarear o foco das igrejas que ele cuidava e as quais ele estava escrevendo. Por quê? Porque havia pessoas querendo tirar aquelas igrejas do foco, fazer com que eles desviassem os olhos da verdade. E eu digo a você que me ouve, hoje, mais do que nunca, pessoas estão tentando tirar o nosso foco da verdade. Estão tentando confundir o nosso olhar e o nosso entendimento. E é por isso que a recomendação de Judas é tão importante. Para quê? Para que nós não sejamos enganados, para que não haja confusão nas nossas vidas. Precisamos cada vez mais edificar-nos na fé, sermos cheios do Espírito Santo, mergulharmos no amor do nosso Deus e entendermos que somos cidadãos dos céus. Se nós estabelecermos isso como princípios de vida no nosso dia a dia, com certeza a nossa comunhão com o Senhor será preservada e com certeza nós andaremos na presença deste Deus e desfrutaremos do seu cuidado, da sua direção e de tudo aquilo que Ele em Cristo tem preparado para cada um. Meu irmão, minha irmã, firme-se
nos ensinamentos dos apóstolos, como Judas começa esse trecho que eu li. Fique firme, não se deixe confundir. Permaneça na verdade do Senhor revelado nas Escrituras. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está conectada conosco nesta hora. Pai, eu não conheço, Deus, o coração dessas pessoas. Pai, nem sei qual é o nível de comunhão que cada um tem com o Senhor. Pai, mais uma coisa eu sei, hoje há lutas, hoje há enganos, hoje há heresias, ensinamentos falsos que são trazidos procurando exatamente, sendo instrumentos de Satanás para desviar as pessoas do Senhor. Por isso, Pai, eu quero orar por cada um, Pai, que o Senhor, ó Deus, se revele cada vez mais, que o Teu Espírito se derrame, que a Tua graça toque essas vidas poderosamente. Pai, para que cada um esteja fundamentado no Senhor. Pai, não se deixe enganar e confundir de forma e de maneira alguma. Deus, que cada dia o Senhor opere mais intensa e profundamente em cada vida. O Senhor opera coisas lindas e maravilhosas no coração dos teus filhos e filhas, para que compreendam que o Senhor é único e que vale a pena confiar no Senhor e andar na presença do Todo-Poderoso. Pai amado, eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando a nossa agenda, sexta-feira à tarde, nós temos o culto da terceira idade, às 15 horas, é um culto para pessoas acima de 60 anos, é um tempo precioso em que essas pessoas adoram o Senhor, ouvem a palavra e depois tem um tempo de comunhão, à mesa para um lanche que eles tomam em conjunto. Você é nosso convidado, sexta-feira, às 15 horas. Fim de semana, sábado, os livres, os jovens se reúnem para a sua reunião, sempre tremenda e maravilhosa, 20 horas, se é jovem, é convidado. Tenho certeza, Deus vai te abençoar. E no domingo, 2 reuniões, cultos da família, 9 horas da manhã e 18 horas. Você é nosso convidado. Participe e eu não tenho dúvida, você vai ser tremendamente abençoado. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.